Safadeza se consolidou no Congresso Nacional ontem, né, gente? Glauber não foi cassado. Glauber não sofreu a perseguição que ele sofreu. Mas a gente teve, de fato, tá, gente, uma articulação com Safadeza de Zé Trovão da vida. A gente teve discurso atrapalhado de Bibo Nunes, a gente teve de tudo ontem. Ontem foi um zoológico, né? Foi um negócio que é muito interessante, né, gente? Como é que as coisas aconteceram, né? O Glauber ficou, a democracia agradece. E bom dia, Márcia, querida, que a gente já começa aqui. Agora, é o que o Reinaldo Azevedo falou na coluna dele aqui, né? A preservação do mandato da Carla Zambelli, condenada pelo Supremo Tribunal Federal pela invasão do CNJ, é uma aberração. É uma aberração. E, pegando as palavras do Rogério Correia ontem na live do DCM, a gente mostrou aqui, o Viário parece que emendou as duas lives ontem, a gente só conseguiu que o Glauber ficasse, só houve uma articulação ontem, inclusive com setores que não são de esquerda, defendendo a permanência do Glauber, só funcionou porque o povo, e eu acho que nós temos que ir para a rua, a gente não pode ficar só na questão do discurso de rede social. Isso só aconteceu ontem porque o Hugo não se importa. Porque o Hugo Mota odeia o povo. Porque o Hugo Mota chamou a Polícia Legislativa e, tal como um bom herdeiro do Eduardo Cunha e do Arthur Lira, ele instigou a fúria popular, gente. Foi o que nós falamos aqui, esse esgoto, esse subterrâneo chamado Congresso Nacional, eles conseguiram. Eles consolidaram o poder que existe para além das emendas. Eles não gostam de receber emenda positiva, orçamento secreto, esse dinheiro público que o Glauber denunciou. Eles não gostam desse tipo de coisa? Eles não gostam de receber esse pichuleco? Pois bem, esse pichuleco saiu caro. Esse pichuleco vai dar problema para eles. A gente tem que colocar as centrais sindicais, é o que a Valquíria está falando aqui. CUT, PT, UNE, MST perderam a capacidade de mobilizar contra o imperialismo americano e lutar pelo socialismo. Ficou uma retórica imperialista em defesa da democracia capitalista e respeito às instituições. Mas olha, tá tendo mobilização para defender, como o Glauber falou no discurso dele ontem, a gente vai mostrar na íntegra aqui. Tem um corte bacana do DCM que eu vou mostrar para vocês. Mas, como o próprio Glauber falou ontem, ele é um militante socialista. Ele é um cara que anda com comunistas. Ele é um cara que faz esse tipo de coisa. É um militante da esquerda, que anda com a esquerda radical, inclusive. E mesmo ele manteve o seu mandato. E agora vai conseguir, tem uma suspensão de 6 meses, claro, mas os direitos políticos estão mantidos. E tomara mesmo que o Glauber saia candidato ao governo do Rio de Janeiro. Para salvar aquele estado. Para continuar essa carreira política brilhante em nome da mãe dele, que foi insultada por aquele delinquente do MBL. Discurso emocionado da Sâmia Bonfim também. Importantíssimo. Importantíssimo o discurso da Sâmia. Sâmia Bonfim que chorou pelo seu marido. Sâmia Bonfim que defendeu o razoável. O razoável. Um homem tem que ter o direito de defender a sua mãe, de defender os seus familiares, de defender o seu filho. O Glauber faz um discurso impressionante defendendo o Hugo, que é o filho dele. Que, como ele falou na tribuna, o Hugo não sabe o que está acontecendo. As futuras gerações
incluindo o filho do Glauber e as outras pessoas que estão vendo e estão entendendo o que está acontecendo, eles precisam saber que esse homem é um herói, que esse homem é um democrata, que esse homem é o legado. Eu estou fazendo todo o meu editorial hoje, gente, depois de estar impactado pelo discurso do Glauber Braga. Ele é o sucessor de Luiz Erundina, possivelmente a melhor prefeita que São Paulo teve, uma mulher de esquerda. Uma mulher com história, com militância, com coerência. E uma mulher que sempre esteve do lado do Glauber. Desde antes dela entrar no PSOL. Eles estavam no PSB, ele me contou essa história numa entrevista que a gente conversou no Meteoro Brasil. Luiz Erundina estava lá. Luiz Erundina fez esse discurso para o Glauber no telefone. E que ele relatou. E nós temos que defender os nossos quadros, gente. E diferente de algumas pessoas que estão falando aí, o presidente Lula se preocupou com o Glauber. Você pode ter as críticas que você tiver ao governo, e o Glauber sempre criticou abertamente o arcabouço fiscal liderado pelo Fernando Haddad. Mas uma coisa a gente não pode negar. Lula, Glauber Braga, Guilherme Boulos, Érica Hilton são grandes quadros políticos nossos, pessoas que defendem coisas que nós concordamos. E eles têm que ser defendidos das rasteiras e das baixarias da extrema-direita. Esses caras querem nos destruir. Eles queriam ontem enterrar vivo e jovem um homem como Glauber Braga. Um homem como Glauber Braga. Glauber Braga seria enterrado vivo. Glauber Braga seria enterrado injustamente. A gente tem que votar em Lula em 26 e nós temos que fazer o que a Márcia Feliciano fez. E, Márcia, obrigado por ter começado já as contribuições da live. Fizemos uma live histórica ontem com o Julian Lemos. Quase 600 pessoas aqui nos assistindo. O canal voltou a toda. Estamos com uma audiência brilhando. E a gente precisa da ajuda de vocês. A gente precisa da contribuição de vocês, dos superchats de vocês. Então faltam 2 membros, meus queridos. E 198 de superchats. Quem puder ajudar com 2, quem puder ajudar com 10, quem puder ajudar com o que vocês puderem, a gente agradece a todo mundo que está aqui. E nós precisamos do superchat, gente, para dar voz para o Glauber, para falar sobre as informações importantes, e temos que ir todos para as ruas. Temos que ir todos para os protestos. No domingo, a gente vai ter uma live da Folha Democrata aqui na Folha TV. E eu vou trazer para vocês as imagens dos protestos. Já fechamos os participantes, eu preciso falar lá no grupo, aliás. E vamos todo mundo ajudar, colaborar, mandar o 10 pila, como a Márcia Feliciano fez nesse momento. Vamos lá, que a gente precisa ter a força de vocês para defender homens socialistas, homens que querem um mundo mais justo, como é o caso de Glauber Braga. Tá certo, queridos e queridas? Esse é o meu editorial de hoje, dia 11 de dezembro de 2025, aliviado por ver o que aconteceu com o Glauber e feliz de acompanhar um parlamentar com uma história tão grande, um cara humilde, um cara correto. Uma amiga estava me falando que, assim, você pode ter a discordância que você tiver do Glauber, mas definitivamente o Glauber é um cara que é preocupado com problemas reais da sociedade e por isso ele é tão atacado. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo.
Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!